E assim, dando graças a Deus, dando boas-vindas novamente a todos, quem desejar fechar os olhos, para que com os olhos mentais nós possamos alcançar a imagem de Jesus. Não esse Cristo pregado na cruz, mas um Cristo luz, radiante, cheio de vida, de sol, que nos abraça, que sorri para nós, o Cristo que é a paz do mundo, para pedir licença, para dar abertura no trabalho da 20ª Semana Espírita de Braslândia, na casa do Movimento de Ascensão, Assistência e Ciência Espírita Maria de Nazaré, Mãe, para pedir essa licença, para pedir de mais alto que Jesus, nosso Divino Mestre, permita que as luzes venham sobre o nosso irmão, que fará uso da palavra na noite de hoje, para que nós, nesses poucos instantes que aqui nos quedamos, possamos nos fortalecer, renovar nossa fé, nossa esperança e nossa confiança absoluta em Deus, para que nós, com a palavra dele, com esse banquete espiritual que será servido por meio da sua mediunidade, nós possamos todos nos unirmos e congregarmos uns com os outros, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Então, sem mais demora, sem mais delonga, vamos chamar nosso irmão Pedro Sá. Opa, vamos lá, para a sua palavra da noite. Passar por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja nos corações de todos aqui. Que possamos hoje, desse momento, levar as nossas melhores intenções, as nossas melhores vibrações a todos aqueles queridos e amados que estão nos seus lares familiares, todos aqueles que nos venham à mente hoje, que possam receber os melhores fluidos de amor de todos nós aqui hoje. É sempre gratificante vir aqui, nessa casa que sempre me recebe com muito carinho, com muito amor. Hoje até biscoitos e cafés, eu falei que eu ia dar prejuízo, ainda bem que já começou, que senão eu não saía daquela mesa. É sempre bom, é sempre gratificante, e participar da semana em que a gente, todos os temas estão vinculados, claro, ao Excelsior Governador da Terra, nosso Divino Mestre Jesus, e hoje o que nos traz aqui de abordagem é exatamente o planeta, né, o mundo de Jesus e as questões climáticas. É um tema sensível, mas que nos está presente a cada instante, a cada, literalmente, inspiração e expiração. A cada momento que nós respiramos, nós estamos vivendo as questões climáticas do mundo. E quando a gente fala desse mundo, eu gostaria de trazer uma abordagem aqui que nos faz pensar um pouquinho de o que é esse mundo, de onde veio esse mundo. O objetivo da doutrina espírita não é trazer grandes revelações científicas, porque o progresso da humanidade é quem vai trazer essas grandes revelações, é para isso que nós nos desenvolvemos intelectualmente, para que ponto a ponto, milênio a milênio, nós acabamos por descobrir novos elementos químicos, novos formatos biológicos, enfim, novas ações da física, para que nós possamos nos desenvolver intelectualmente. Mas esse planeta, ele não surgiu de uma maneira tão simples, pelo menos olhando para a gente aqui enquanto encarnados, vivendo aqui nessa trajetória de provas e expiações. Esse mundo não surgiu no estalar de dedos, mesmo sendo co-criado por Jesus e por um exército de espíritos que o auxiliou nesse projeto. Nós que acompanhamos a doutrina, estudamos, nos aprofundando um pouquinho, nós entendemos que os espíritos crísticos ou espíritos puros, a eles é dado ter noção de Deus. É dado a eles a oportunidade de ter um pequeno entendimento do que é Deus, que dirá nós aqui na nossa humilde jornada evolutiva milenar, né? E esse espírito co-criou
o planeta Terra, amando ordem e direcionamento de Deus. Ora, mas da onde veio o planeta? Foi do Big Bang? Diz a ciência que sim, deixa a ciência dizer que sim, está tudo bem, faz parte do processo evolutivo. Tanto que no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, um dos trechos é assim: o objetivo da doutrina não é desmistificar a ciência, nem tampouco desmentir a ciência, mas chancelá-la de modo que o nosso desenvolvimento ocorra a contento. E quando a gente fala das questões climáticas, a gente fala desse planeta, a gente está falando de um planeta de bilhões de anos e que o nosso divino mestre Jesus é quem ajudou a cocriar. Ora, parece um espírito antigo, né? Se ele há bilhões de anos já era um espírito crístico, imagina onde nós estamos nesse trabalho. E quando ele criou o planeta, era uma massa, era uma rocha cósmica, vamos chamar assim, uma rocha cósmica, depois do descolamento das massas rochosas da criação do Big Bang. E Jesus, com esse exército de espíritos, foi dando forma ao que hoje nós temos como Terra. Hoje, claro, milhões de anos como Terra. E ele começa trazendo aqui, diante de todo esse cenário, o básico. Ele primeiro resfriou a Terra, ele permitiu que o processo de resfriamento da Terra. Depois ele começou com mecanismos fluídicos, estudo narrado, tá? Na obra da doutrina. Com mecanismos fluídicos, ele começou a liberar gases, primeiro o hidrogênio. Então, começou um processo de transformação. Então imagine que a gente pega uma folha em branco, como é que chama aquela cartolina de isopor, né? Aquela peça de isopor, e você vai desenhar a Terra à feição daqueles que um dia viriam para cá, nós todos, que coabitaríamos a Terra por uma expressão de amor da divindade de Deus. Então, uma vez que ele montou os gases, começou-se aí também a parte das fases do sólido, do gasoso e do líquido. Começou o processo de formação fluídica. Dentro de todo esse processo de bilhões de anos, que seria a nossa morada, ainda faltava um elemento, a Lua, que ela que nos auxilia nos processos magnéticos das marés, de toda a mulherada sabe, questão de cortar cabelo, é o momento de cortar, não corta porque você não cresce, olha só, o nível que a gente passa aqui pela influência da Lua, das marés especialmente, até a declinação magnética da Terra, enfim, alguns fatores que a Lua, como satélite que auxilia, está fazendo parte de todo esse processo que é a nossa vida. Aqui, gente, não tenho qualquer viés de professor de ciências. Eu estou trazendo o que a doutrina nos explica para que a gente tenha o devido embasamento da questão climática em 2025. Para entender o trabalho, e não estou desmerecendo, mas no sentido que, claro, para um espírito crístico é trabalho. Qual é o nosso papel enquanto isso? Essa é a motivação das reflexões que eu gostaria de trazer hoje. Ora, depois de todo esse processo que eu estou narrando aqui, qual é o meu papel enquanto encarnado nesse planeta? Para cultivá-lo, promovê-lo, protegê-lo. E depois que vieram fogo, gases, água, toda a parte hídrica, começou-se a desenhar o planeta. Aí a ciência já nos mostra a Pangeia, né, que era quando todos estávamos conectados numa forma rochosa, né, o grande continente, e com a separação das placas tectônicas, etc., começou a dar esse formatinho que a gente tem por hoje. E aí depois vieram as primeiras organizações celulares, amebas, etc. Inclusive um outro livro interessante que fala sobre isso, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que ele dá muita... Eu brincava com meu pai, eu falava muito isso, falava, pai, é um livro de ciências, é impressionante, você não fala de espiritismo. Lá para o meio, para o final, é que ele começa a conectar
como a formação dos seres passa pelos animais, pelo peixe, pelo cachorro, pelas rochas, pela vegetação, para chegarmos à nossa forma humana. Esses pequenos experimentos da divindade formaram células que hoje fazem parte dos nossos corpos. Isso também é narrado. Então veja, todo o processo de organização celular, até que vem as primeiras formas animalescas, de animais, né, de todas as sortes, e depois fazendo um preparo para o humano como nós somos hoje. Então veja, o nível de complexidade que é um estalar de dedos para a gente, porque a gente não cuidou de nada disso. Eu pelo menos não me lembro. Não sei vocês. Eu acho que eu não estava. Né? Então, trazendo essa reflexão, qual que é o pensamento? Ora, eu não pago nada para Deus para usar a terra. Eu não devo nenhum tipo de imposto a Deus. Ele simplesmente me deu a terra. Ele não me cobra um centavo pela terra. Ele me trouxe um arcabouço de possibilidades por amor a mim, para que eu possa usufruir dela da melhor maneira possível para o meu bem. Olha o nível de complexidade que a gente precisa alcançar para entender os males que nós causamos, como falamos logo na entrada aqui, minha irmã, porque joga um negócio pelo carro, pela janela do carro, não está nem para nada. As queimadas, né, o desmatamento, etc. A gente vai tratar mais à frente. Mas é para dar a tônica de como Deus, na sua infinita soberania de amor e justiça, nos deu de presente um espaço, um laboratório para o nosso absoluto bem, a nossa absoluta evolução. E aí, quando a gente transita para a humanidade, começam a vir os primeiros homens, né, a humanidade ali, os primeiros seres humanos, a gente começa uma transição do selvagem para o que a gente chama de civilizado hoje, ou seja, uma transição também milenar. São dezenas de milhares de anos, de centenas de milhares de anos, milhões de anos, bem dizendo, que nos trouxeram a condição em que hoje nosso espírito habita esse vaso físico condizente com este momento da evolução terrena. Há notícias de que seres em planetas e mundos ditosos como de Júpiter já coabitam seres de 3, 4 metros de altura que vivem 300 anos. A questão da humanidade, do formato corporal, é de acordo com a evolução daquele planeta. Então, hoje na Terra, essa é a nossa condição. Quem é muito alto tem 2 metros, quem é muito baixinho tem 1,5 metro. O ar, às vezes menos, né? Tirando criança e tal, mas... Ou as questões de resgate, de mau uso da forma humana, e que vem com limitações de altura, de força, de membro, enfim. O nosso papel enquanto encarnados aqui é viver a realidade daqui, é viver o que a Terra nos oferece hoje. E qual que é a destinação da Terra? Eu já dei aqui uma dica. Deus, na sua infinita bondade, nos deu uma casa para habitarmos enquanto encarnados, e entenda enquanto encarnados, não que nós não tenhamos o dobro de encarnados hoje, desencarnados, e habitantes da Terra, só que desencarnados no ciclo de reencarnação. Mas no sentido de, eles nos presenteou com uma ferramenta única da nossa evolução. Então não é à toa que nós estamos aqui na Terra. Mas essa destinação, inclusive no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que é o capítulo de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele trata exatamente da multiplicidade dos mundos. Ora, há uma reflexão interessante de um filósofo, do Cortella, Mário Sérgio Cortella, acho que todos conhecem, um barbudão, né? Ele fala meio estranho, né? Ele é genial. E ele fala
ele traça um paralelo, tem esse vídeo no Instagram, no YouTube, depois quem quiser ver, um paralelo de quanto nós nos achamos importantes diante da quantidade infinita, cósmica, de planetas e seres disponíveis no universo. Então ele vem traçando um paralelo, você é um de 7 bilhões de planetas em tantas galáxias, então assim, nós não somos nada. A poeira, eu às vezes me chamo de poeira cósmica, porque assim, Jesus receba essa intercessão de um ser que é uma poeira cósmica, eu não faço vaga ideia da grandiosidade, do número de espíritos e planetas e organismos estelares que tem em todo o universo. E em muitas moradas na casa de meu pai, o que a gente vê é exatamente que os planetas são preparados para aquele tipo de humanidade que virá ali. Então, por exemplo, quando nós viemos aqui, selvagens, etc., nós temos aqui entre nós espíritos que são terráqueos, que já vieram como primeiras encarnações aqui, bem como espíritos que foram extraditados dos seus planetas de origem, porque mau uso fizeram desse planeta de origem. Então, Chico falava numa gravação em que o Geraldo Lemos relata também, e que, como que eu vou descobrir, Chico, Geraldo Lemos falando, como eu vou descobrir se eu sou espírita, se eu sou de capela ou não? Muita gente já ouviu, né, que nós somos aqui, muitos de nós somos espíritos degradados de capela. Como que eu posso fazer essa distinção? Como que eu sei quem é capelino ou quem é da terra? E Chico respondeu, é muito fácil. Quem acredita em reencarnação na atualidade é capelino, tende a ser, porque é necessário uma evolução para ter esse pleno entendimento. Não a aceitação cega, mas o entendimento real, fiel, dentro dos nossos corações, de que a reencarnação é tão óbvia quanto necessária. E quando a gente fala de mau uso do planeta, eu estou falando de um planeta que já estava nos idos dos anos 3000, 7000, e que uma guerra consumiu esse planeta. Ora, uma guerra que consumiu o planeta, tínhamos com certeza lideranças políticas, interesses espúrios, dinheiro, poder. Vocês já viram algum planeta assim aqui, por perto? Toda hora, né? E aí o que a gente vê? Bom, qual o uso que eu faço dos recursos de poder, de recursos financeiros e naturais, para a gente começar a entender essa abordagem da Terra, da parte geográfica, né, da concepção material da Terra. E aí eu faço mau uso, guerreio, foi uma guerra nuclear que debandou bilhões de espíritos naquele planeta. E como o planeta... obrigado, amor. E como o planeta foi dizimado, o que foi necessário fazer? Olha, vem cá vocês, sabe vocês aqui que dizimaram o planeta? Vem para cá. Vocês vão reencarnar num planeta muito distante da realidade tecnológica e intelectual do mundo de vocês hoje. Quais foram esses espíritos trazidos de Capela, onde eles desembarcaram, boa parte deles? No Egito Antigo. Então, todas essas concepções tecnológicas de 5.000 anos antes de Cristo, onde as pessoas falam assim, mas como, né? As pedras pesavam toneladas, como que se constrói uma pirâmide? E eu vi um dia desses, eram 16 quilômetros de distância, da onde as pedras eram retiradas, para construir a pirâmide. Gente, vamos fazer isso hoje, agora, amanhã. Bora, a gente reúne, vai andar 16, porque andar, 16, exato, com uso de animais, etc. Nós vamos andar 16 quilômetros no frescor do Egito,
né? É mais ou menos essa época, né? Seco. E nós vamos construir uma pirâmide. Então, algumas explicações, não, porque os ETs, tal, essa coisa, olha, tudo bem. Mas é mais simples do que a gente imagina. São espíritos que traziam consigo a inteligência, a evolução intelectual, porque era um mundo já muito desenvolvido, para um mundo primitivo, que não tinha nada além de tudo, que era a natureza que Deus nos deu, que é o tema de hoje. Ou seja, eles foram obrigados a usar os recursos naturais, porque não deram valor aos intelectuais que eles criaram à época. Porque usaram os recursos intelectuais para bombas atômicas, guerras, brigas e discussões diplomáticas da época. Era muito parecido, segundo consta, com o que a gente vê hoje Estados Unidos e Rússia. Duas grandes potências. E aí guerrearam. Imagina, se os Estados Unidos e Rússia entrarem em guerra hoje, é a mesma coisa. São as duas maiores potências. E aí, mas eu tenho a China, outro, eu tenho Israel. Aí começa. E aí vira o que a gente já conhece, já vivemos duas vezes nessa jornada da Terra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por que eu estou falando tudo isso? Qual o objetivo de se ter um planeta? Ora, se eu preciso espiar na carne, eu preciso de algo material. Então, ao invés de eu viver no mundo fluídico, que é o plano, a pátria verdadeira, que é a pátria do espírito, eu preciso de um elemento material que me forneça os insumos e as pegadinhas para o meu crescimento moral. E é aí que entra a verdadeira evolução no sentido espiritual da coisa. Por quê? A gente desenvolver tecnologias, modernidades, materiais, são inerentes à evolução do homem. Pelo mesmo motivo que no Egito Antigo a gente acabou de fazer essa brincadeira, hoje nós temos luz, ventilador, microfone, câmera, internet. Pô, isso é muito legal. Para que eu estou usando isso? Ah, pô, bacana, por causa do desenvolvimento das telecomunicações, etc. Mas justificam as queimadas? Justificam as poluições das grandes indústrias? Justifica as embalagens que consomem milhões, não sei se chega a milhões, mas muitos milhares de anos para serem consumidas pela natureza, plásticos, essas coisas que a gente ouve falar, os vazamentos de petróleo dos grandes petroleiros, das estações petrolíficas. Será que justifica a tecnologia para isso? Qual que é o objetivo da Terra, se não o nosso berço de aprendizado? E é em função disso que Jesus, em bilhões de anos, construiu esse planeta, e é isso que a gente devolve para ele. E o objetivo da reflexão também, quando a gente fala, inclusive, das necessidades que um planeta deve atender, veja, necessidade hospitalar. Como assim, Pedro? Ora, eu não reencarnei porque eu sou bom demais, não. Eu reencarnei porque eu devo demais. Ora, eu devo em que sentido? Será que os meus aspectos, os meus resgates são emocionais? Então esse hospital são das doenças espirituais que nos consomem. Seja o ódio, o rancor, o sexo desenfreado, o consumo desenfreado, o desejo por drogas, por alucinógenos. Não sei qual é a minha doença. Fato é que eu preciso de um tratamento continuado. E a gente busca a nossa saúde em hospitais, em clínicas. Então, o papel de um planeta é também ser esse hospital, essa clínica. Mas eu também preciso de um aprisionamento. Porque senão, talvez as minhas más tendências me conduzam para fora daqui. Sabe de que forma? Suicídio indireto. Consumo desenfreado de alimentos, de bebidas, de drogas, do sexo. Ou seja, eu estou me consumindo em excesso, excessivamente me consumindo, a ponto de eu ruir.
e aí eu volto para onde eu quero. Ou fujo de onde eu preciso estar. Então o planeta também precisa de alguma forma me conter. Então o planeta também, inclusive exatamente nessa passagem de Muito Amorados na Casa do Pai, o item fala exatamente sobre isso. Ora, o planeta ele tem o objetivo de ser também uma prisão. Ele precisa fazer com que nós não queiramos ser nós mesmos em nossa essência má, porque isso vai depor contra nós mesmos. E Deus, como é bom, Ele não quer isso pra gente. E quando Ele fala de provas e expiações, é porque nessa evolução planetária, a gente precisa passar por diversos apertos ou provocações para saber o quanto nós acreditamos e vamos manter a nossa trilha no bem. Gente, sejamos honestos aqui, vamos vulnerabilizar-nos aqui. É fácil ser bom? É facinho. Não é muito mais fácil? E de onde vem essa tendência? É porque a gente é bom e precisou reencarnar ou porque a gente fez muito mal e isso é mal? A gente fez mais mal do que bem, talvez, na nossa história. Talvez. E sem julgamentos. Porque quem nos julgou já sabe. Então, se eu fui mal, assassino, depravado, se eu fui... Deus já me deu essa chance aqui. Então, pouco importa o que o outro pensa. Importa o que Deus me deu de oportunidade de refazer. Só que está lá minha tendência a amar. Minha tendência a amar. Então, essa reflexão é interessante porque é mais legal e menos vergonhoso, vamos chamar assim, a gente dizer que não, fazer o bem é muito simples. Não, não é. Não é simples. Porque a gente também não acredita no próximo. Ah, não, acho que não tá assim tão boa não. Tem alguma coisa por trás ali. É ou não é? A gente não pensa que o outro, aquilo ali, não. Eu sei que tem alguma coisa, vai me pegar lá na frente. A gente nem acredita no próximo. A gente não acredita na gente mesmo, às vezes. Então, o mundo de provas e expiações é para que a gente viva essas experiências e essas experiências vão construir o que a gente efetivamente vai abordar na vida eterna. A gente põe a mão na tomada hoje em dia? Quem nunca tomou um choque aqui? A gente já sabe, ou seja, eu aprendi, ai doeu, ai fiz de novo. Só que a gente fica tomando milhares de choques em milhares de anos, até que a gente aprenda que não pode pôr o dedo na tomada. E aí a gente evoluiu, aí esse conhecimento já faz parte da minha vida. E eu vou usar isso na minha jornada milenar. Não essa jornada aqui, 50, 60, 90 anos, como a nossa irmã aqui. Ou seja, não é essa jornadinha, a gente está falando de uma jornada milenar. E esse aprendizado é diário. Todo santo dia a gente tem a oportunidade de ser provado ou de experienciar expiações. Porque nós provocamos ou no passado ou nessa mesma condição, nós já provocamos o mal e precisamos reparar. Então, para a gente continuar na mesma linha de raciocínio, esse planeta que Jesus, com um exército de espíritos amando de Deus, construiu para a gente, não foi à toa. Não era para ficar bonitinho na foto. Então não é que Deus tem lá um álbum de fotos com aquele planeta é bonito, azul. Não, tem uma fundamentação disso. E nós estamos aqui hoje. E quando a gente fala dessa progressão, a primeira coisa que me vem à cabeça é, ora, estamos numa transição para um mundo de regeneração, que segundo consta, em torno de 7.000 anos. Ou seja, lá pelo ano 9.000, a gente vai estar plenamente regenerado. Vamos tomar café, né, para aguentar até lá. O que eu quero dizer com isso? Se eu vou precisar de 7.000 anos,
Significa que vai ter uma chave. Pum, aperta a chavinha aqui, tum, regeneramos. Bora, galera, estamos livres. Ninguém faz mal a ninguém, combinado, tá tudo certo. Claro que não. É um processo. E esse processo, vão quantas encarnações nossas até que esse processo aconteça? Muitas. E aqueles que estão recebendo o chamado da última hora, como o Divaldo, logo na pandemia, eu não sei se vocês lembram dessa mensagem de Ismael, logo no início da pandemia, foi falado que a pandemia ela veio como uma condição de regeneração da Terra que não fosse pela guerra, que era o que estava ali prestes a acontecer. Não sei se os senhores se recordam do ataque que a Coreia do Norte fez a uma base americana na Coreia do Sul, alguma coisa assim, e o presidente Trump não retaliou. Foi ali que se cortou a Terceira Guerra Mundial. Nós ficamos muito perto. E então, ao invés de repararmos e regenerarmos, darmos início ao processo de regeneração pela dor da guerra, tivemos uma pandemia. E muitos puderam ser resgatados pela pandemia. Lógico que não existe, na nossa ótica humana, era melhor guerra ou melhor morrer, né, entubado, como foi aquela tristeza? Claro que não. Ele não tem como saber disso. Mas Deus sabe. E se Ele sabe, foi o melhor. E aí a gente vai ter um processo de encarna e desencarna. Encarna e desencarna, e os degradados vão sendo retirados. Porque é o último chamado. E quando a gente fala de último chamado, pensando na nossa ótica temporal, relógio humano, a gente pensa em 1 hora, né? A gente está falando de algumas dezenas de anos, que olha, passou isso aqui, vocês não vão ter a terra, os mansos herdarão a terra, né? Ou seja, essa terra mansa é o mundo de regeneração, onde o mal não é mais tolerado. É diferente do mundo ditoso, em que o mal não existe. Olha a diferença. Então são 7.000 anos para que a gente passe a concordar que o mal não é bacana. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E será que a gente está cuidando da água que passa na ponte? Então essa primeira parte da minha abordagem, desse processo reflexivo que eu humildemente proponho a vocês, é que a gente entenda onde nós estamos. Nós estamos nesse cenário que os Espíritos trouxeram, como foi a criação do planeta, para que nós tivéssemos um mínimo de noção da complexidade que é um planeta para nós habitarmos. E aí, fazendo uma transposição para o Livro dos Espíritos, onde ele fala no seu capítulo, na questão 704, na parte do uso responsável dos bens da terra. Algumas das questões trazem, o que são os bens da terra? É tudo aquilo que a terra proporciona. Mas ele não está falando somente de recursos naturais, ele está falando inclusive das provas e das expiações. Então, o bom uso dos bens da terra fazem com que nós mantenhamos esse ecossistema de infinitos números de células e condições que são perfeitas para nós. E quando nós recebemos isso de graça, nós deveríamos ter minimamente a condição de entender que, se eu não cuido da minha própria casa, como que eu posso exigir que a casa do outro esteja melhor? Ou seja, como eu posso exigir de Deus ou pedir a Deus algo se eu não cuido do que Ele me fornece gratuitamente? E quando eu digo gratuito, eu nem estou dizendo só de dinheiro, tá?
Eu estou falando de condição psíquica, por exemplo. De condição moral. De educação básica. Como nós falamos aqui no exemplo, jogar o papel no chão, fumaças, queimadas. As queimadas, via de regra, aqui em Brasília, principalmente nessa época do ano, que nós passamos por muitas, via de regra, são intencionais. Intencionais. E aí quando a gente pensa assim, gente, tem alguém que falou assim, tá na época da seca, eu vou fazer uma queimada no parque. Não teve aqui ano passado? Não foi que foi uma queimada bem grave? Foi ano passado ou retrasado? Foi, não foi? Eu acho que foi até uma vez que eu vim aqui que estava pegando fogo na estrada. Gente, intencional. Então, quando eu falo que alguém fez uma queimada intencional e a gente vai precisar de 7.000 anos para estar no mundo regenerado, começa a fazer sentido, né? Porque se no mundo regenerado eu vou entender, nós vamos concordar, assinar um documento único, todos nós moradores da Terra, e que o mal não é tolerável, aí a gente concordou, é por isso que precisa de 7.000 anos. Que a gente ainda queima propositadamente. Porque o industrial, ele está visando o lucro, o dividendo, e eu não sou contra isso, mas eu sou contra o uso indevido dos recursos naturais. Justamente por tudo isso que eu tracei aqui até agora. Lucro, empresa, eu sou empresário, eu não posso pensar o contrário. Mas o meu negócio não pode infringir uma lei de Deus. Aí não faz muito sentido na minha cabeça. Se para que eu obtenha lucro, eu preciso infringir regras mínimas dos recursos naturais, eu não estou pensando no meu irmão, nem na minha família, nem nos meus netos, bisnetos que um dia eu vou ter, eu não estou pensando. Porque eu estou pensando no meu lucro. Então, todo esse projeto chamado Planeta Terra, e que ele vai evoluindo com o tempo, ele passa também por essas armadilhas que nós precisamos enfrentar do ponto de vista da nossa intenção no bem, e que é para isso que nós estamos no mundo de provas. Nós precisamos enfrentar também a lei da destruição, que inclusive no mesmo livro dos Espíritos mostra que é necessário. Primeiro, para que haja uma renovação forçada onde não há entendimento. Então é muito claro que a Kardec pergunta, poxa, mas precisa passar por isso? Precisa. Já que veio de Deus, não há nada que possa ser feito. Os Espíritos respondem, é muito claro. Por quê? Porque nós não estamos tendo condições de manter. Então a pandemia, apesar de não ser algo, vamos chamar assim, natural, o Covid, é algo que a gente não pôde lutar. Ah, mas foi criado em laboratório, etc. Fato é que a gente demorou a lutar. E veio de onde? De uma permissão divina. Nada acontece que não pela vontade dele. E essa progressão, passando pela lei da destruição, nós, enquanto usuários desse planeta, moradores desse planeta, deveríamos ter minimamente o entendimento de que ao destruir algo para me subsistir, que eu reponha. Então os Espíritos também falam, não é um problema usar os recursos. O problema é como você os repõe ou para o que você os utiliza. Se eu tenho para mim que fazer, por exemplo, vamos pensar aqui, os plásticos, né, que não são biodegradáveis, etc. E a própria, o nosso senso moral coletivo começa a cobrar, aí já vem plásticos, copos, canudos que agora não são mais de plástico, aí começa gradativamente a humanidade a entender que certas coisas vai fazer mal a ela mesma no futuro e a esse planeta. Nós precisamos fazer o bom uso para que nós evoluamos intelectualmente, tecnologicamente, que tenhamos mais bem-estar, que tenhamos mais condições, porque veja,
A energia elétrica é uma evolução no nosso intelecto. Por isso nós temos luz, ventilador, por isso que nós podemos ter esse ambiente que é gostoso. Tá tudo bem. O problema é que, como é a matriz energética que traz essa energia para cá? Enquanto nós temos uma Europa com a matriz energética completamente defasada, e por isso, por exemplo, que os carros elétricos não vingam lá, porque é muito caro manter, nós temos aqui uma matriz energética mais renovável. E isso faz com que nós tenhamos o quê? Longevidade nos recursos. Esse é o objetivo da Terra para nós. O objetivo da Terra para nós não é para a gente torrar a Terra e depois a gente não é espírito mesmo, vamos para outro planeta. Vai, pô, bacana. Como é que faz um negócio desse? Né? Então a ideia da Terra é que a gente dê longevidade a ela, para que nós a herdemos lá no futuro, porque seremos mansos. E aí herdaremos a Terra. E aí, claro, à medida que o homem... Deixa eu dar um golinho de água aqui. À medida que o homem evolui, a necessidade dos recursos naturais para grandes construções começa a ser menos necessário, exatamente porque o intelecto evoluiu, mas o moral também. Então, rememorando, nós, espíritos, evoluímos em duas asas. A asa da inteligência, do intelecto, e a asa da moral. Então, os capelinos estavam capengando na moral. Como é que nós estamos hoje? Façam as reflexões, né? Mas é importante olhar para a gente também. Olhar o outro, sem julgar, apenas para olhar, para examinar, como André Luiz, eu não lembro se foi Anacleto no livro Missionários da Luz, eu não lembro agora. Que ele fala, não é um problema você analisar o outro. O problema é você julgar o outro. Então você analisar o erro é valioso. Porque aí você sabe, ali aquilo eu não posso fazer. Agora, você fez aquilo porque você é isso, não, aí está errado. Então a gente avaliar aqui internamente onde nós, cada um de nós no seu íntimo, está nesse processo de cuidado da nossa morada, é importante que nós façamos a nossa parte e que aos pouquinhos a gente multiplique isso pelo exemplo. Aqui os nossos pequenos que vão aprender com os exemplos e não com o que a gente fala. A psicologia já traz isso. O que educa é o exemplo. Não é o chinelo, o grito, o castigo e o mandar. E eu não sou contra nada disso. Mas não é isso que vai educar. O que educa é o exemplo. É você saber que, poxa, eu tenho um ícone de moral, de educação, de denodo. Esse aqui eu quero seguir. Não, mas o outro aqui fala para eu fazer, mas quando fala qualquer coisa, ele instala ali, xinga, briga, fala e tal. Opa, como é que a criança vai olhar aquilo? Ué, é certo ou errado? Então hoje a psicologia já traz isso. Então buscar o bem-estar na tecnologia, nas criações, no desenvolvimento de novas técnicas, nas pesquisas, nas descobertas químicas, físicas e biológicas, para o bem-estar não é errado. E na verdade, se a gente parar para pensar, nada é errado, tudo só tem consequência. Você quer fazer assim? Pode dar isso, pode dar isso. O que você quer? Eu prefiro não fazer porque essa consequência é ruim. Então tá bom. Certo ou errado, quem vai dizer é Deus. Então nosso objetivo aqui, na busca do crescimento intelectual, para que a gente tenha melhor condição na Terra, não pode impactar na nossa condição moral. Que é eu pensar no meu lucro, na minha forma de ver, que essa é a certa, a sua está errada. A minha que está certa. E aí eu não posso conflitar esses dois. Porque eles não têm como coexistirem desbalanceados.
Já temos o registro dos espíritos trazendo como foi em capela. E assim, como que a gente pode fazer hoje o nosso papel enquanto encarnados para melhorar essa nossa habitação? A Terra, ela está chorando. Não sei se vocês estão se dando conta disso. E eu não sou, nem sou, um militante climático, etc. Não. Mas eu sou um espírito. E por ser espírito, eu preciso olhar para isso. Ah, mas aí você não vai militar? Você não vai... Não é isso. A minha ideia aqui é, se eu tenho conhecimento, eu preciso aplicar de alguma forma. Muita gente brinca, até meu pai falava muito isso, fala, depois que você é espírito, você fala, pra que eu fui inventar de ser espírito? É muito mais fácil se eu não soubesse, muito mais fácil. Mas não, vai lá, valentão, você não vai ser espírito? Vai lá. E aí eu trago a responsabilidade do conhecimento. E mais ainda, quando você tem um aprofundamento no aprendizado do espiritismo, isso nos traz um senso de responsabilidade natural. A gente estava confabulando aqui antes que, infelizmente ou felizmente, até porque espírita é um rótulo, pouco importa qual a doutrina, a crença, existem inúmeros irmãos nossos, muito, mas muito à frente do nosso tempo, que não ficam se declarando religião nenhuma. E fazem o bem, projetam o bem, enfim, filosoficamente entendem o bem social, e a gente aqui, que eu sou espírita, e não faz a parte. Como eu dizia, a Terra está chorando, a Terra precisa de ajuda. A gente está vendo as geleiras derretendo, a gente está vendo o clima muito maluco, onde nunca chovia, começou a chover, a época que chovia começou a fazer calor. Acho que tem uns 2 ou 3 anos, não foi, que Brasília inverteu tudo, que ficou uma loucura aqui? Não sei se vocês lembram disso, ficou meio invertido. Choveu numa época que não era, e gente, tá errado isso aqui, acho que regular errado lá. Foi, aí teve um frio terrível, ou seja, isso não é acaso, isso é o mau uso dos recursos naturais. E nós, enquanto habitantes, cada um dos senhores aqui tem suas casas, seus lares, e cuidam, tem convicção da melhor maneira possível. Então não faz sentido que a gente não olhe para o que está ali na calçada, ali fora, ali, ó. Não, vou olhar para dentro da minha casa, do meu apartamento, ali fora não é problema meu, não. E aí, quando a gente traz a bagagem do espiritismo, aí isso clama ainda mais forte. Esse nível de responsabilidade não é fazer o certo. Veja se vocês concordam comigo nas suas inferências. Eu, enquanto Pedro, eu não fico preocupado se eu estou fazendo o certo. Eu fico preocupado se eu estou projetando a consequência correta. É um pouquinho diferente que eu penso, talvez seja meio maluco, mas eu penso o seguinte: o certo e o errado, nem eu vou saber o que é. Mas eu sei que se eu fizer certas ações, vão me gerar tal consequência. Essa consequência eu tenho medinho. Quer não. Eu prefiro não fazer tal opção. É a mesma coisa quando a gente traz do bojo espírita, falar assim, olha, vou desejar um malzinho ali, mas só de leve. Não tem como. Não tem como. O mal é o mal. E você, como espírita, responde mais. E quando a gente fala que a industrialização maciça, como que eu posso colaborar para uma alimentação mais saudável sem ser industrializado? Como? Quem sou eu para bater lá na porta da indústria e falar assim, faz isso não, velho. Faz clube social, é mó ruim, faz isso não. Por exemplo, basta eu não consumir. Basta eu não consumir. Então o meu papel é o quê? Gente, se eu tenho recursos naturais
que me ajudam a sobreviver, e segundo Kardec, tudo é o suficiente para que nós tenhamos a nossa subsistência como um todo, por que eu preciso buscar tantos artifícios artificiais para me sustentar? Será que não é o suficiente o que a gente pode... mas o arroz também é industrializado. Claro, concordo. Imagina se a gente vai produzir arroz. Difícil, né? Mas as pequenas ações, elas podem colaborar no longo prazo. Hoje o mundo está muito ansioso, então prazeres rápidos também nos auxiliam muito nessa concepção de mau uso dos recursos terrenos. E aí, meus irmãos, chegando ao nosso final, fazendo um fechamento aqui de ideias, o papel do encarnado não é apontar os erros, é fazer a sua parte. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em tendo conhecimento, eu preciso aplicar. Pegando a máxima de que os espíritos disseram que não basta não fazer o mal, é necessário que se faça o bem. Ora, multiplicar conhecimento ou aplicar conhecimento é uma forma de fazer o bem. Então, enquanto nós, espíritas, conhecedores dos bastidores da vida eterna, e agora, para aqueles que não tinham aprofundado nessa parte, que eu posso humildemente ter trazido alguma luz, entendendo a complexidade do planeta Terra, de onde surgiu isso, e do porquê e das razões dela, de que a gente faça a nossa parte, para que a gente tente, pelo exemplo, trazer e arrastar mais pessoas, mais irmãos, que nos ajudem nesse cuidado do dia a dia com a nossa terra e aí, em consequência, com os nossos irmãos que nós vivemos em sociedade. Nós não somos eremitas, não vivemos sozinhos por aí. Então nós precisamos nos preocupar conosco sem apontar, mas muito antes de cobrar, fazer. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu faço votos que o Divino Mestre Jesus esteja no lar de cada um de nós todos aqui e que a paz reine nesse planeta que a gente precisa muito. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que aula, hein? Deixa eu pegar. Aula de geologia, de geografia, de física, de química. Agradecer muitíssimo nosso irmão Pedro Sá. E eu estava ali sentado olhando para você. Só me vinha aquela gravatinha, a gravatinha, né? Do Carlos Sá. Muito obrigado, Pedro. Que Deus te abençoe também. Os bons irmãos de luz que abençoe. Assim, eu quero dizer que nós estamos na 20ª Semana Espírita, né? Nós estamos falando para o YouTube e que as pessoas que não puderam comparecer hoje vão ver depois, né? Falando. Maravilha. E quero aqui registrar a presença do meu queridíssimo e acompanhado da esposa, né? Do Paulo Maia. Foi transmimento de pensação. Hoje eu amanheci o dia pensando em ti. Vem pra cá, Paulo, fala pra gente, por favor. Gente, o Paulo, ele é o nosso presidente da Federação Espírita do Distrito Federal. Para quem não conhece, ó, chegou a hora, né? O nosso presidente, dá um abraço. Nossa, que delícia. Seja muito bem-vindo, viu? Errei o caminho. Mas chegou, o importante é isso. Boa noite, gente. Boa noite. Uma alegria estar aqui. Estava lá no Trio de Luz. Pensei, você não vai abrir, não? Foi ontem. Foi ontem, né? Foi. Eu salvei errado a data, mas é sempre bom Tá estar bom, aqui, né? Chegou. Bom. Coisa boa demais, maravilhoso. Interessante o tema, né? É, É urgente, né? A gente está é, feito uma campanha de situação conscientização ecológica no movimento espírita, mas a gente está muito aquém, tem muito o que fazer ainda. Né? Então, muito bom ouvir essas palavras, ouvir essa explanação. E estar aqui com você, gente. Só coisa boa, nossa, a gente ficou tão feliz, né? Muito legal. Parabéns aí. Nossa. O Nédio não está aqui não, né? Não, ele teve com a hoje... gente domingo. É, porque hoje é quinta, ele tem um trabalho específico hoje. Gente, lá na semana do Espírita, né, na 28ª semana, estamos juntos, vamos lá. Aí eu
Não, mas pode escrever que a gente já está agendando para ano que vem, pronto, já está você aqui, Não, todo mundo aqui, tamo tá? junto aí. Tamo junto. bom? O movimento espírita não pode parar, não é à toa que existe um movimento de ascensão, assistência e ciência espírita Maria de Nazaré. Exatamente. A mãe, né? É. Só faltou o Isso Wilson. aqui é a família da região, né? A grande Aqui, família espírita aqui da são os região. filhos da mãe. Literalmente filhos da mãe, né? Quero agradecer a todos, né? Nós vamos fazer o encerramento. Gostaria também que muitíssimo. É preciso que a gente, nas reuniões, a gente exercite a nossa mediunidade. E eu pediria, e vou pedir todos, para a gente estar, durante a palestra, estar mentalizando mais alto, para que as águas sejam fluidificadas, para que nós, independentemente da imposição de mãos, né, Paulo? A gente está recebendo o passe magnético, porque merecedores não, né? Mas muito carente, muito necessitado, cada um de nós precisa de um passe, né? E esse passe vai se efetivar quando cada um de nós der um abraço um no outro, bem bom, né? E queria também pedir a presença dos presidentes das outras casas, para que a gente pudesse fazer uma foto oficial e oficiosa, ainda mais agora com o presidente, com o palestrante. Eu gostaria que todo mundo viesse para cá para a gente fazer a prece em conjunto. Giovanni, o Washington, o Eudes para representar o Trilha. O Washington já cantou? Ele não canta, ele tá preguiçoso que só. Vem pra cá, ele não quer, ele vai ver, vai ser cobrado dele para ele ficar esperto. Vem pra cá, pessoas, vem pra cá, vem pra cá. Aqui, isso aqui é nossa mascota. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, não vou ficar aqui assim. Aqui. Cadê o Washington? Ah, sim. Ah, ela vai ficar representando o Bezerra? E o Trilha também, né? O Trilha, ela vai representar o Trilha. Vem pra cá. Eu amo todo mundo, né? Todo mundo aqui de Deus. Georgeta, vem pra cá pra você representar o Bezerra, vem. Vem pra cá. A ontem o Neto disse que ela ia representar o trio. Ah, é? Ela e eu. Ah, então, não, Ela você e tem. Então tá. Mas e o Bezerra? Vem, Washington, ou você ou a Georgeta. Se o nosso amigo aí não é uma poeira. Deixa eu te fazer doce. Você é a poeira da poeira, você é a poeira. Deixa eu te fazer doce. Deixa de fazer doce, Washington. Já... Todo mundo fala o X aí. Feliz. Pra não queimar o filme, né? Assim, Muito obrigado. Apaga aquela luz ali para nós, por favor, para a gente poder fazer uma prece coletiva. Só essa grandona, porque ela está muito forte. Aí sim, isso aí mesmo. Tem um lugarzinho aí, embaixo. Só um minuto. Tá. Mari, essa aí atrás de você também, tá? Aquela que você viu aí em cima. Vamos cantar uma música junto com o Washington, todos nós. Essa, infelizmente, acho que nem todos. Cante, Washington, deixa de fazer doce. Mas em agradecimento ao Pai, a Jesus, né? A esse movimento 28º, né? Chique, é gostoso ver isso acontecendo. Nós que participamos das primeiras reuniões dessa, né? Então vamos lá. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o teu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor e que o teu poder nos venha proteger para sempre e sempre e sempre. Amém. Muito bem. E assim, com as bênçãos de Jesus, da nossa divina mãe Maria de Nazaré, nosso querido benfeitor Bezerra de Menezes, os amparadores, guardiões, amigos espirituais de cada um médium aqui presente,
nesses dois planos, nesse plano único da vida, porém no plano visível e invisível, rogamos que possamos encerrar no plano físico esse trabalho da noite, agradecendo o nosso irmão Pedro Sá, agradecendo a presença do nosso irmão Paulo Maia, de cada uma aqui, que há de receber, por misericórdia divina, a luz da paz, porque Jesus é a paz do mundo, que Ele nos dê a sua paz, conforme Ele mesmo falou, para que cada um de nós se alimente dessa paz, para que nós possamos exercer realmente esse poderio de sermos deuses também, levando a paz na mente, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso sentir e no nosso agir. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.